E para ter esse programa de classe, esse programa anticapitalista, é preciso aprender das experiências do passado. E nós, desse ponto de vista, não queremos uma esquerda que repita as experiências do passado, nós queremos uma nova esquerda. E, ao mesmo tempo, nós queremos que essa nova esquerda seja construída enfrentando também os esquemas de corrupção. Olá, tudo bem? Nós estamos aqui em mais uma atividade da chamada Visão pela Esquerda, que é uma análise de conjuntura, de evolução da situação política. Nós temos feito esse acompanhamento já desde o início do governo Bolsonaro, da abrupta queda de popularidade do governo nos seus primeiros 3 meses, depois isso foi se desenvolvendo e a situação política evoluiu no mês de maio para uma abertura de uma situação política onde o movimento estudantil entrou em cena, e entrou em cena marcando 2 dias nacionais de luta fundamentais para a construção do futuro do país. O dia 15 de maio e o dia 30 de maio. Foram 2 dias nacionais que marcaram a pauta nacional, a partir do qual surgiram milhares de novos ativistas que certamente vão ser fundamentais para a refundação da esquerda brasileira, para construir uma esquerda brasileira conectada com as lutas do povo e com as lutas mais fundamentais para que, de fato, nós tenhamos uma mudança estrutural no Brasil. Porque é disso que se trata, de construir uma esquerda que apresente um programa de mudanças estruturais, que enfrente os capitalistas, os seus planos e também agora, evidentemente, enfrente o capitalismo com o seu governo autoritário, porque hoje nós temos um governo autoritário que tem sido enfrentado, sobretudo, pela juventude. Essa mobilização do mês de maio permitiu que o dia 14 de junho, que foi convocado em 1º de maio pelas centrais sindicais como um dia de greve geral, tivesse energia suficiente para se realizar como um dia nacional de luta com força. Não chegou a ser uma greve geral, porque as centrais sindicais não prepararam efetivamente o dia 14 de junho como uma greve geral, mas ele combinou esse ascenso do movimento de juventude, esse ascenso da luta da educação, com um descontentamento geral que existe na sociedade, que existe na classe trabalhadora, contra a reforma da Previdência e também esse processo de experiência que a classe trabalhadora começa a fazer com o governo Bolsonaro, que é um governo autoritário que combina autoritarismo e neoliberalismo. E, felizmente, o dia 14 de junho conseguiu ser um forte dia de luta. Nós tivemos a educação na vanguarda, nós tivemos os trabalhadores metroviários de BH, de São Paulo, de Brasília, de Porto Alegre na linha de frente. Também no Nordeste do país a mobilização foi muito forte e, sobretudo, no final do dia, em todo o país, nós tivemos multitudinárias mobilizações, que foram dezenas de milhares em cada uma das capitais, em mais de 200 cidades no país. O dia 14 de junho foi um dia de luta importante, que marca a possibilidade, ainda como possibilidade, de nós mudarmos a situação política no sentido de estabelecer uma ofensiva da classe trabalhadora contra esse governo e contra os planos neoliberais. Nós tivemos nesses dias também um fato político novo, que foram as revelações feitas pelo jornalista Glenn Greenwald, que é um jornalista muito competente. Quem não assistiu ainda, a gente recomenda de modo muito intenso que assista ao Snowden, o filme Snowden, que mostra como o Glenn foi um jornalista fundamental para revelar as relações da Agência de Segurança dos Estados Unidos, não só com a invasão de privacidade de milhões de pessoas no mundo inteiro, mas também a ingerência da política norte-americana em vários governos, atacando a soberania nacional de vários países, inclusive do Brasil. O Glenn já cumpriu um papel ali no mundo e agora no Brasil, com essas revelações, ele desmascarou a relação entre o juiz Sérgio Moro e o Dallagnol. O Sérgio Moro, isso já está sendo amplamente discutido, além de atuar como juiz, atua como promotor. Ele foi um juiz que teve como centro a perseguição ao PT. Quem acompanha as nossas posições sabe que nós sempre fomos muito apoiadores da luta contra a corrupção há muito tempo. A construção do PSOL teve um componente de luta contra a corrupção muito forte. Evidentemente que o PSOL surgiu antes do mensalão, o PSOL surgiu criticando a relação do governo do PT na época com as empreiteiras, com os bancos, na medida em que o PT aceitou aquele programa econômico do Fernando Henrique Cardoso, mas também o PSOL, ao longo da sua existência, combateu a corrupção. E isso para nós tem muita importância, até porque no processo da Lava Jato nós vimos também
que, pela primeira vez, muitos dos políticos e dos grandes empresários acabaram atrás das grades. Mas, como a justiça no Brasil é uma justiça de classe, a burguesia brasileira atuou para fazer com que o processo da Lava Jato fosse manipulado no sentido político de enfraquecer um determinado campo na disputa política do Brasil. No caso específico, atuaram para enfraquecer o PT e para, portanto, alterar, inclusive, o processo eleitoral, porque a Lava Jato, a gente viu que o Sérgio Moro atuou no processo eleitoral para impedir a candidatura do Lula, fraudando a eleição na prática. Na prática, nós tivemos uma eleição fraudada, na medida em que o Lula não pôde ser candidato. Isso tudo é muito grave, por quê? Porque, evidentemente, que se estabelece no país uma luta onde nós precisamos, e essa é a nossa posição, nós precisamos seguir o enfrentamento de classe contra classe, ou seja, construir um programa alternativo que seja anticapitalista, que seja, portanto, um programa que combata os bancos, que combata as empreiteiras. E para ter esse programa de classe, esse programa anticapitalista, é preciso aprender das experiências do passado. E nós, desse ponto de vista, não queremos uma esquerda que repita as experiências do passado, nós queremos uma nova esquerda. E, ao mesmo tempo, nós queremos que essa nova esquerda seja construída enfrentando também os esquemas de corrupção. Então, desse ponto de vista, tanto o Dallagnol quanto o Moro atuaram contra o combate à corrupção, porque eles, na verdade, mostraram uma atitude que, em última instância, colocou a justiça como que ela é, como uma justiça de classe, atuando a serviço da burguesia. E nós queremos uma justiça que seja uma justiça de verdade, que, portanto, não tenha esse componente de classe que, infelizmente, todo o Estado brasileiro está organizado para impedir que os trabalhadores tenham poder, para impedir o protagonismo popular. Por isso, repito e insisto, nós queremos um caminho que seja o caminho marcado pelo 15M, pelo 30 de maio, pelo 14 de junho, e que agora encontre no Congresso da UNE um momento de reorganização das tropas do movimento estudantil para que nós tenhamos um segundo semestre que siga marcando a situação política nacional com o ascenso da juventude, que é, em última instância, quem tem mostrado o melhor caminho para nós, de fato, construirmos uma alternativa para o país.